Vocês sabem o que todas essas palavras aqui têm em comum? Very, pretty, that, somewhat, a little bit, kind of. Não sabe? Então fique aí e descubra. Hi, eu sou a Teacher Regiane, ajudo você a falar inglês. É isso, pessoal. O que será que essas palavras aqui todas têm em comum, hein? Pretty é bonito, that é pronome demonstrativo. Mas e aí? Como elas se relacionam? Como elas podem ter alguma coisa em comum? Pessoal, todas essas palavras aqui, elas são usadas antes de adjetivo. Ou para intensificar um adjetivo, para dar mais força para ele, ou para tirar a intensidade desse adjetivo, tirar a força desse adjetivo. Bom, essas palavras em inglês são chamadas de intensifiers ou downtoners, tá? O que é downtoners? A palavra que tira a intensidade do adjetivo. Intensifier intensifica aquele adjetivo. Pessoal, downtoner vem do phrasal verb tone down, que é abaixar o tom. Mas não é abaixar o tom da sua voz, tá? Falar mais baixo. É baixar o tom quando você usou palavras ofensivas, agressivas, num discurso, numa carta. Isso é abaixar o tom. Então, olha um exemplo aqui usando o phrasal verb para você entender melhor. His advisors told him to tone down his speech. Então, os conselheiros dele, não é, disseram para ele abaixar o tom no discurso dele, tá? Usar palavras menos agressivas, menos ofensivas. Então, aí vem o downtoner, que é abaixar aí, não é, a intensidade desse adjetivo. Então, é o seguinte, é muito útil você saber usar essas palavras, porque nós usamos essas palavras no nosso discurso do dia a dia. Muito, muito, muito. Agora, preste atenção nos exemplos para aprender a usar essas palavras. Vamos usar aqui um adjetivo simples que todo mundo conhece, interesting. Tá? Interessante. E você chega para mim e fala, Regiane, this book is interesting. Regiane, este livro é interessante. Só que a sentença ficou bem pobre, não é? Interessante. Você pode intensificar esse adjetivo dizendo, Regiane, this book is extremely interesting. You should read it. Este livro é extremamente interessante e você deve ler. Regiane, this book is very interesting. Regiane, this book is really interesting. Regiane, this book is so interesting. Tá vendo? Extremely, extremamente, muito, 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 muito interessante, não é? Agora, very, really e so, todos eles significam muito interessante. So, você traduz como, este livro é tão interessante, tá tão interessante, a mesma na intensidade do very e do really, tá vendo? Bom, agora o pretty, não é? Vamos lá. Regiane, this book is pretty interesting. Pretty não é very, aqui em cima, muito, e não é a little bit, aqui embaixo, pouco. Ele está no meio. Eu gosto de pensar no pretty como um tanto. E você pode pensar assim, Regiane, this book is pretty interesting. Regiane, este livro é um tanto quanto interessante. You should read it. Né? Você deve ler, né, este livro. Tá vendo? Pretty. Não é só adjetivo bonito. Se você quiser substituir o pretty com o quite, pode. Regiane, this book is quite interesting. É a mesma coisa, só que quite, ele é mais formal. Ele é mais preferido por britânicos, tá? Eles preferem usar quite. Americanos preferem usar pretty. Ele é mais informal. Você vai ver o quite mais no inglês escrito, o pretty mais no inglês falado. Então, use e abuse. Use bastante o pretty porque é bastante usado. Você também pode falar, Regiane, this book is somewhat interesting. Este livro é de alguma forma interessante. Aí ele já é um downtoner, porque já começou a tirar a intensidade desse interessante. Somewhat interesting já é considerado tirar um pouco da intensidade do interesting. This book is kind of interesting. This book is kind of interesting.
Este livro é meio que interessante. Kind of não é um intensifier, não é um downtoner. Se você for no dicionário procurar, você vai achar como vague language, linguagem vaga, mas ele é usado sim antes de adjetivo para tirar a intensidade desse adjetivo. Então este livro é meio interessante, meio interessante. Depois você pode falar This book is a little bit interesting. Este livro é um pouco interessante. A little bit. Se não quiser colocar o a little, pode falar This book is a bit interesting. Também pode, não tem problema. Depois você pode falar This book isn't that interesting. Tá vendo aí o that, pronome demonstrativo? Mas ele também é usado como um downtoner. Ou seja, para dizer que este livro não é assim tão interessante. Tá? Então, this book isn't that interesting. E depois, por último, você pode falar this book isn't interesting. E você também pode falar this book is not interesting. E se você ainda acrescentar o at all no final, ainda você enfatiza mais que este livro não é interessante. Então fica this book isn't interesting at all. Este livro não é interessante de forma alguma, em absoluto. Então, vejam, pessoal, tanto você pode usar os intensifiers para intensificar, dar mais força para o seu adjetivo, como você pode usar um downtoner e abaixar aí a intensidade do seu adjetivo, não é? Palavras super, hiper importantes para você usar no seu discurso do dia a dia. Agora, preste atenção nessas duas regrinhas que eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiro, você nunca vai usar never ever use the word pretty with negative sentences. Então, nunca coloque o pretty numa sentença negativa. Então, se você quer falar this restaurant isn't pretty good, está errado. Fale this restaurant isn't very good. This restaurant isn't that good. This restaurant isn't so good. Ok? Nunca use pretty com sentenças negativas. Outra coisa, nós temos dois tipos de adjetivo em inglês, gradable e ungradable ou non-gradable. Os gradable adjectives, eles são adjetivos que você consegue intensificar. Por exemplo, happy. Você pode estar very happy ou pretty happy, não é? Muito feliz ou um tanto feliz, não é? Muito bem. Outro adjetivo que é gradable, sad. Você pode estar really sad, né? Muito triste, né? Triste de verdade. Você pode estar quite sad, um tanto quanto triste. Então, você pode intensificar esse adjetivo. Você pode usar um intensifier na frente dele. Por quê? Porque são palavras que permitem que você ponha um grau de intensidade nele ou tire o grau de intensidade dele, certo? Muito bem, são os gradable e vocês devem e podem usar os intensifiers ou downtoners com eles. Agora nós temos os ungradable ou non-gradable adjectives, que são palavras que já são fortes por si próprias. Elas não precisam, não tem como você intensificar ainda mais essa palavra, usando um intensifier ou tirando a força dele usando um downtoner. Não tem como, por exemplo, o adjetivo dead, que é o adjetivo morto, morta. Não tem como você estar muito morta ou pouco morta, não é verdade? Você está morto ou está vivo, não é? Então não tem como usar o adjetivo alive, vivo, o adjetivo perfect, perfeito, o adjetivo impossible, impossível. São todas palavras que já são fortes por si próprias, certo? Elas não têm como intensificar ou tirar a intensidade delas. Então, nunca use intensifiers ou downtoners com essas palavras, com esses adjetivos. Mas você pode usar advérbios do tipo completely, absolutely, totally. Tá vendo? Advérbios que você põe na frente desses non ou ungradable adjectives. Eu vou fazer umas combinações aqui para vocês verem. Então você pode falar absolutely perfect, absolutamente perfeito, totally impossible,
totalmente impossível. Completely dead, completamente morto. Bom, tá vendo? Então você precisa, na hora de usar, pensar, esse adjetivo eu tenho como intensificar, ou tenho como tirar a força dele, ou não, não é? Antes de escolher, usar um intensifier, ou downtoner, ou usar um advérbio, tá? É muito importante. Eu trouxe essa lição aqui hoje para vocês porque os alunos têm dúvidas em sala. Eles veem a palavra pretty, that, logo no início, como adjetivo, pronome demonstrativo. Depois, quando eles veem neste outro contexto, eles ficam com dúvida. Então, achei que muita gente aí também poderia ter a mesma dúvida. Essa aula é super útil. São palavras muito úteis para você usar no dia a dia de vocês, ok? Espero que vocês gostem do vídeo. Aproveitem bastante. Até um próximo. Bye, bye!